Ricardo, vamos falar sobre depoimento de Bento Albuquerque, o ex-ministro de Minas e Energia, que está, eu diria, bastante enrolado para explicar as diversas versões e a carteirada que foi tentada no aeroporto quando tratou-se do caso das joias na Arábia Saudita. Dá para tratar como um princípio de puxar o fio e a partir daí sair muito mais coisa dessa história, Ricardo? Com certeza, né? O depoimento de hoje é muito aguardado, né? São dois depoimentos importantes hoje, o do Bento Albuquerque e o do militar que estava com a mochila naquele dia, né? O Marcos André Soeiro, que era assessor de Bento Albuquerque. Os dois vão depor. A Polícia Federal, inclusive, não divulgou o horário em que eles vão depor, vai ser ao longo do dia, mas certamente os dois estão envolvidos numa trama que começa, né, na apreensão das joias, exatamente na presença deles ali, com os vídeos, né, deles presentes e tal. Então, com certeza, dali vai começar a se desenrolar uma história de forma bem mais clara, né? Assim, o ministro deu várias declarações conflitantes, né? Falou que as joias eram da Michelle, depois meio que recuou disso e tal, não explicou sobre o outro pacote de joias. Então acho que esse é o ponto central do depoimento, né? Entender, olha, quem estava com o outro pacote de joias que não foi apreendido na Receita Federal e que acabou nas mãos do ex-presidente Jair Bolsonaro. E por que não houve naquele momento declaração de que as joias pertenciam ao patrimônio da União para que ela pudesse ser liberada pela Receita? Ou se ela não, no entendimento deles, não pertencia à União, porque houve essa tentativa de liberação sem o pagamento dos impostos, né? E por que o outro pacote não foi declarado? Então, são várias as questões que envolvem essa trama toda e que vão se desenrolar a partir do depoimento, que é muito importante, do Bento Albuquerque, né? Pois é, Ricardo, essa situação bom, é nítido que ela vai puxar muito mais coisa, porque tem muita explicação para ser dada por todos os personagens dessa história. Ainda que eventualmente possa ter gente que se disse vendido ou que no meio da trajetória entrou de gaiato, mas todo mundo de uma maneira ou de outra vai ter que ser responsabilizado, ou no mínimo vai ter de se explicar para saber qual será a responsabilização de cada um, né, Tânia? Na verdade, é um assunto que ainda vai render muito, né, Ricardo? Assim, acho que esses primeiros depoimentos, ou os depoimentos, eles começam ainda a desvendar e de fato precisa sim ter uma investigação mais a fundo. Não é um assunto qualquer, nós estamos falando de um ex-presidente, né, de ex-ministros, de pessoas que estão envolvidas. Aliás, muitas pessoas que estão envolvidas. E por falar em envolvimento, Ricardo Corrêa, tem uma operação da Polícia Federal aí em Brasília, também em Belo Horizonte e outras cidades e outros estados, que tem na mira pessoas importantes também, né? Exatamente, são duas operações acontecendo hoje paralelamente, né? Uma operação que é a Flight 2, envolvendo tráfico internacional de drogas. Essa operação está baseada praticamente inteira em Belo Horizonte, são 25 mandados e tal, e paralelamente a essa operação contra o tráfico internacional de drogas, surgiu uma outra operação, que é a Operação Pater, para investigar um desembargador federal e um advogado que é filho desse desembargador federal, que são suspeitos de vender sentenças a esses alvos dessas outras operações, né? O advogado é o Ravik de Barros Belo Ribeiro, ele é filho do desembargador federal Cândido Ribeiro, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. O Ravik, inclusive, já foi alvo de uma outra operação em 2018, teve vários bens apreendidos lá no Maranhão. Eles são, o reduto deles é o Maranhão, né? Teve várias apreensões lá em São Luís, e agora novamente alvo dessa operação, que tem 9 mandados de busca e apreensão aqui em Brasília, 7 em Belo Horizonte e 1 lá em São Luís. O curioso é que o Ravik, além de ser filho do desembargador Cândido Ribeiro, ele é sobrinho de um outro desembargador, né, que não está envolvido nessa operação, que é o Ney Belo, que é um desembargador conhecido também do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. E é isso, a investigação é de que eles estariam, isso vai ter que ser apurado, vendendo sentenças para alvos da outra operação contra o tráfico internacional de drogas. Vejamos o rescaldo dessa também, porque é muito importante. Tivemos até um caso em outro tempo em Minas Gerais, de um juiz que era da região de Juiz de Fora, se não tiver enganado, que também estava relacionado a esse tipo de venda de sentenças. Triste para o judiciário brasileiro.